Boa noite de sabadão, hoje é 27 de fevereiro de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. Hoje é dia do agente fiscal da Receita Federal. Este agente fiscal trabalha especificamente sob os cuidados da Receita Federal, fiscalizando prováveis tentativas de fraudes ou sonegações fiscais. Este profissional deve defender a sociedade de produtos que estão em desacordo com a legislação. Hoje também é Dia Nacional do Livro Didático. A data homenageia um dos mais importantes recursos usados na formação educacional de estudantes de todo o país. O livro didático reúne informações que o aluno necessita para ajudar a desenvolver o seu conhecimento em todas as etapas da educação, desde o ensino fundamental até os níveis superiores. E os livros também auxiliam os educadores no processo de ensino e aprendizagem. O dia de hoje na história. Em 1900 foi fundado o Futebol Clube Bayern de Munique, clube alemão multidesportivo sediado na cidade de Munique, capital do estado da Baviera. No dia de hoje, em 1929, nasceu Djalma Santos, futebolista brasileiro eleito pela FIFA como o maior lateral direito de todos os tempos, tendo participado das Copas do Mundo de 1954, 58, 62 e 1966. Djalma Santos, que faleceu em 23 de julho de 2013, aos 84 anos. No dia de hoje, em 1932, nasceu Elizabeth Taylor, atriz britânica. Ela que faleceu em 23 de março de 2011, aos 79 anos. Hoje é aniversário do treinador brasileiro Carlos Alberto Parreira, que conquistou o tetracampeonato em 1994. Está fazendo 78 anos hoje. E também está de aniversário o cantor brasileiro Beto Barbosa, que nascido em 1955 está fazendo 66 anos hoje. No dia de hoje, em 1984, a banda britânica Queen lança o álbum The Works, o 11º álbum de estúdio da banda. No dia de hoje, em 1996, foram lançados no Japão os primeiros jogos da série multimilionária da Nintendo, com a marca Pokémon. No dia de hoje, em 2009, a banda irlandesa U2 lança o álbum No Line on the Horizon, o 12º álbum de estúdio. E, em 2011, também no dia de hoje, morreu o escritor gaúcho Moacir Scliar, ele que foi membro da Academia Brasileira de Letras e autor de mais de 70 obras, entre elas O Centauro no Jardim, A Mulher que Escreveu a Bíblia e Manual da Paixão Solitária. Moacir Scliar, que nasceu em 23 de março de 1937 e faleceu em 2011 aos 73 anos. Bom, então esses foram os destaques do dia de hoje, 27 de fevereiro, e o podcast vai falar sobre os impactos sociais do turismo e como que podemos criar um sentimento de uma maior consciência enquanto visitantes e também enquanto visitados, e como que a gente pode se comportar melhor nessa atividade que é tão consumida no mundo, que é o turismo. E para isso eu vou dar sequência ao novo quadro criado na semana passada, de trazer um convidado para a gente bater um papo, enriquecer um pouco mais as ideias trocadas aqui neste bate-papo, trazendo então mais uma vez uma pessoa do qual eu tenho orgulho e muita satisfação em conviver diariamente, a minha irmã Thalise Brandolt da Rocha. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o turismo e também trazendo um pouco da visão dela, que estuda filosofia há alguns anos, relacionando o turismo com a ética. Então fique então agora com o nosso bate-papo sobre os impactos sociais do turismo. Bom, então hoje aqui trazendo um pouco sobre os impactos sociais do turismo e como que a gente pode aplicar a ética ao turismo e pensarmos, refletirmos sobre como a gente pode ser mais consciente dentro dessas três esferas que a gente pode estar
se comportando no mundo do turismo, né? Seja como visitante, como visitado ou como profissional trabalhador da área. Então, trazendo um pouco aqui de um pedaço, né, de uma parte do Sistur, do professor Mário Beni, onde ele fala do conjunto das relações ambientais, e ele destaca 4 variáveis, que eu vou usar aqui para a gente relacionar com esses 3 grupos, que são a variável econômica, social, cultural e ecológica. Então, para o visitante, os impactos que ele vai ter ali na esfera econômica é mais do gasto que ele vai estar fazendo, ou muitas vezes que pode ser entendido como investimento em uma experiência enriquecedora, alguma coisa para ele obter prazer, e aquilo que vai trazer um alento a ele, que também ele pode enxergar como uma recompensa pelo fruto do seu trabalho. Em relação à variável social, vai ser o contato que ele vai ter com um povo, com pessoas que têm um comportamento diferente do dele, às vezes níveis de renda diferentes, costumes e hábitos diferentes. Isso praticamente vai se fundir também aos aspectos culturais, porque daí ele vai se deparar com pessoas com costumes, crenças diferentes das dele. E na questão ecológica, o que vai impactar mais o comportamento do visitante vai ser como que ele encare, como que ele respeita os recursos daquele local estranho que ele está visitando. Se ele joga o lixo no lugar certo, se ele consome de uma maneira consciente, enfim, os variáveis aspectos relacionados a isso. Do visitado funciona um pouco parecido, a que vai mudar mais vai ser a variável econômica, porque ao contrário do visitante que gasta o seu dinheiro, o visitado vai receber o seu dinheiro. E isso vai impactar, às vezes, na pessoa que está trabalhando naquele local e que vai obter renda através dessa visita, do gasto do visitante, e também, né, vai gerar um sentimento dele de participar dos lucros, né, desse visitante que está colocando ali o dinheiro no seu município. Isso vai impactar também para o destino num ponto de vista mais amplo, numa maior arrecadação. Na variável social e cultural é bem semelhante, ele vai ter interação com alguém diferente dele, com hábitos e costumes diferentes. E na questão ecológica, como que ele percebe essa importância de ele reivindicar o seu território, o seu lugar enquanto pertencimento, e exigir dos visitantes que tenham um comportamento adequado. E os profissionais vão ter como missão equalizar, equilibrar, né, esses 2 pontos de vista quando eles vão estar realizando suas ações diversas no mundo do turismo, seja analisando, seja criando, seja produzindo, seja governando. E eu quero trazer aqui agora o link aqui com a Thalise para a gente falar sobre a mudança de comportamento e como que a gente pode criar um comportamento mais consciente em relação ao turismo. Como é que será que a gente pode começar essa ideia de comportamento consciente? Então, né, eu acredito que hoje já haja um movimento mais consciente nesse sentido, né? A gente vê diversos grupos aí trazendo esse ativismo mais relacionado ao meio ambiente, né? E como a gente tem responsabilidade sobre ele também. Eu acho que existe 2 conceitos fundamentais aqui que às vezes a gente confunde como espécie humana, que é o ter acesso e o ver isso como posse, né? A gente tem acesso aos lugares, a gente não tem posse sobre eles, né? Sim. O ser humano, ele vive em sociedade, ele vive na natureza, ele faz parte desse movimento, mas ele não tem posse sobre isso. E eu acho que quando a gente visita um lugar, né, a gente tem essa dificuldade de se sentir pertencente a ele. Portanto, quando a gente vai embora, né, a gente esquece que quando a gente vai embora ainda permanecem pessoas vivendo lá. Tem todo um ecossistema próprio, né? Então, quando a gente não vê os efeitos e as consequências dos nossos atos, parece que eles não existem, né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante consciência disso. A gente tem acesso aos lugares, mas eles não nos pertencem exclusivamente. Existe já uma comunidade que mora naquele local, tem todo um ecossistema, né, de flora, fauna. Então, ter esse olhar mesmo de que nós não somos detentores dos lugares, a gente tem que ver isso como uma experiência, né? Sim. E não como um produto a ser consumido. Eu acho que essa é uma virada de chave bastante importante para ter esse turismo mais consciente. Uhum. E agora que a Thalys falou isso, eu lembrei de um livro que eu li recentemente, há 1 ano, 2 anos atrás, que eu já comentei aqui em outro podcast, que é sobre a sociologia do turismo,
do autor suíço Jost Krippendorf, onde ele fala justamente disso, que ele é um economista suíço, que ele analisa aquelas aldeias turísticas suíças que são construídas em lugares, às vezes, com pouca habitação, com recurso natural ali bastante abundante, e às vezes o turista que vem, né, ou quem produz o turismo para aquele visitante, às vezes causa um excesso de construções que prejudica aquele ambiente, e a pessoa, quando chega ali, acha que ela é superior àquele habitante de um terceiro mundo, digamos assim, porque ela possui mais dinheiro, porque ela veio de uma outra cultura, e ela se sente no direito de possuir aquele território como se fosse dela, uma espécie de novo imperialismo, novo colonialismo que configura. E ele deu também vários exemplos nesse livro dele de locais mais remotos, em lugares da África, de outros países de terceiro mundo, onde os turistas meio que se sentiam superiores aos que já estavam ali vivendo e acabavam por não se importar muito com o recurso. E isso também é uma consequência, de certa forma, né, de um comportamento individualista que a gente vem tendo nessa sociedade, especialmente pós-industrial. E antes de seguir nessa linha de raciocínio, quero trazer então agora o contraponto, o lado do visitado, porque a gente também tem um fenômeno hoje em dia que é a turismofobia. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que a turismofobia, que é o seguinte: lugares muito visitados e que tem uma alta demanda turística, como por exemplo Barcelona, na Espanha, estão sofrendo com... Os habitantes locais estão tendo medo, literalmente medo, uma aversão ao turista, ao visitante. Por quê? Porque eles estão sendo... muitas moradias, né, estão sendo colocados no Airbnb e às vezes até os habitantes locais têm mais dificuldade de conseguir do que o próprio turista. E aí despertou esse sentimento de terror pro visitado, que alguém que fosse ali naquele lugar era um invasor. E é importante também analisar, a gente está enfatizando essa questão porque normalmente existe essa posição de dominante e dominado, mas o visitado ele também tem que ter essa acolhida, né? Ele tem que partir dele essa acolhida, e é uma troca entre visitante e visitado. Quando a gente vai visitar um lugar, a gente espera ser acolhido, e quando a gente é acolhido, a gente devolve esse acolhimento. É importante a gente realizar isso. E é importante que o visitado tenha abertura para entender que nem todo turista é igual e que está surgindo uma nova geração de turistas mais conscientes e que ele saiba reivindicar os seus direitos enquanto pessoa que pertence àquele lugar, né, no sentido mais subjetivo, mas também, né, acolha o que vai sofrer aquele que vai estar visitando o lugar. E aí, voltando nessa questão no individualismo, é interessante aqui perceber como é que o turismo, ao mesmo tempo, ele é uma consequência do nosso comportamento, porque geralmente quem vai na praia às vezes, ou vai ao lugar e joga lixo no chão e não tem bons hábitos, já traz isso do seu lugar de origem. E como que o turismo também pode influenciar, porque se a gente coloca de repente mais lixeiras num determinado lugar, se a gente incentiva essa maior conscientização de um jeito certo, de uma maneira sem ser impositiva, de uma maneira mais educativa, pode gerar uma consciência maior, não só em relação ao turismo, mas também uma consciência mais geral em relação aos nossos hábitos enquanto indivíduos. E é que eu quero chegar na sequência aqui do nosso papo, que a Thalys que escreveu recentemente uma dissertação sobre a ética, e como que essa ética ela pode se aplicar ao turismo, assim, trazendo a tua visão da filosofia aqui. Sim, agora tu falou dessa questão, né, desse movimento do turismo que ele envolve diversas fontes, né? É aquele que visita, o que é visitado, o ambiente que ele está inserido. Então, naturalmente, ele é um movimento social, ele é um movimento coletivo. Quando a gente sai para visitar um lugar, a gente sai da nossa individualidade. E a ética é justamente essa preposição da nossa capacidade de viver em sociedade, né? De como que os nossos atos interferem no coletivo. E eu acho que a gente, nesse mundo individualista que a gente vive, né, tão atrelado ao consumo, à competitividade, ele acaba incentivando esse comportamento mais egoísta, exploratório, né? Então, por isso que é importante a gente olhar para as consequências éticas dos nossos atos. E no ramo da ética existe, né, uma linha que estuda essa ética mais voltada para a natureza, para o meio ambiente, que é a bioética. E tem um filósofo, que é o Hans Jonas, que ele trouxe uma teoria da responsabilidade, né, do princípio da responsabilidade.
que é o princípio da responsabilidade? É o ser humano se observar como um ser pertencente à natureza, o mais habilidoso e inteligente, mas não o mais importante. Ou seja, cabe a ele, por ter discernimento, inteligência e capacidade de raciocínio, cuidar do meio ambiente. Mas ele não é o único e nem o mais importante, né? Ele deve observar também, e não só o momento presente. Eu não devo me preocupar apenas com a minha geração, com as pessoas que estão vivendo, né, no mesmo tempo que eu devo me preocupar com as gerações futuras também. Isso vale para quando a gente vai visitar um lugar, né, um local, enfim. Eu devo me preocupar com que consequências os meus atos naquele momento vão interferir no futuro das pessoas que moram, né, naquele local, ou nos animais, ou em todo o ambiente que está sendo explorado. Então, quando a gente fala em agir eticamente, é justamente ter esse olhar para o coletivo, olhar para o todo. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos de forma coletiva. Então, é preciso observar essas coisas. Então, aqui, para finalizar agora o podcast, a gente deu uma volta bastante grande, a gente foi invadir essa questão da filosofia. Eu quero voltar para aquela análise inicial lá que eu coloquei aqui, dos 3 principais grupos e como que eles podem se impactar. Na verdade, aqui quando eu sempre trago o podcast é mais um exercício individual. Então acho que é importante que tu que esteja escutando esse podcast se identifique, às vezes como visitante, como visitado e como profissional do turismo, como trabalhador, e o que tu pode contribuir para despertar essa consciência, independente de qual posição tu vai estar. E a gente pode estar nessas 3 posições, às vezes quase que ao mesmo tempo. Então é importante fazer esse exercício individual, seja você um visitante, um visitado ou um profissional do turismo, alguém que trabalha e qualquer outro grande grupo relacionado a essa variável que faça esse exercício individual. E aí eu sempre deixo alguns questionamentos para o final que eu quero agora te provocar a realizar então essas seguintes reflexões. De como tem sido os teus comportamentos quando tu visita algum destino. Se tu se preocupa com as tuas ações, logicamente que quando a gente viaja, a gente quer se divertir, a gente quer ter prazer, mas dá para fazer isso da maneira correta, de uma maneira consciente e tendo uma experiência enriquecedora e também deixando um legado positivo para aquele local que a gente está visitando. Então, geralmente eu trago 2, mas dessa vez eu vou trazer essa reflexão macro aí, até porque a gente deu uma volta bem grande aqui para não ficar com muito tema, muito teórico, enfim, para ficar mais leve também. Então, é isso. Não sei se tu quer dar alguma dica de livro, filme. Na verdade, tem um filme, né, que é Crosspiration, que fala, na verdade, do nosso consumo relacionado ao meio ambiente que pode ser assistido, mas nesse ramo da filosofia, né, se você quer estudar um pouco mais sobre essa questão da bioética, eu indico então Hans Jonas, né, que é o filósofo que mais se voltou para essas questões relacionadas ao meio ambiente. Então é isso aí, né? Isso aí, vamos ficando por aqui então. Um grande abraço, muito obrigado e valeu!